Graça e paz para todos. Estou de volta para gravar mais um vídeo. E desta feita nós iremos estudar alguns versículos na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. E esse é o meu canal Porções Bíblicas. Se você gostar de alguma dessas mensagens, porque eu tenho alguns vídeos já gravados, você pode visitar o meu canal, pode se inscrever, dar um like, ativar o sininho, curtir, compartilhar e também dar algumas sugestões em qual livro da Bíblia eu possa estar assim pregando uma porção da palavra. Seu comentário é bem aceito para ajudar o canal e também a evangelização, porque esse canal é exclusivamente para falar um pouco da palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa missão é falar de Jesus para as pessoas. E esse foi um meio que eu encontrei, entre tantos meios, usar este canal para abençoar a sua vida através da palavra de Jesus. Então, logo após a vinheta, estaremos lendo João capítulo 2. Ok, estou de volta. Anunciei antes que estaremos lendo no Evangelho segundo escreveu João. Então, você que está com a Bíblia em mãos, me acompanhe nesta leitura. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículos de 1 ao 11. O título é As bodas em Caná, a água feita vinho. Primeiro versículo. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? O primeiro milagre de Jesus. Por que o primeiro? Pode observar aqui no versículo de número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Ora, quando fala principiou é porque foi o primeiro, era o princípio.
Mas o que me chama a atenção aqui foi a consideração que essa família teve para com a pessoa de Jesus, convidando-o para este casamento. E convidou não foi apenas ele, convidou também os seus discípulos. Porque fala aqui, que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O que podemos deduzir aqui é que, a princípio, aquela família convidou Maria. Veja que diz que estava ali, ou seja, Maria já estava naquele casamento, foi a primeira a ser convidada. E o versículo 2 fala que também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aí eu penso, nossa, como foi bom esta família ter convidado Jesus. Porque vocês imaginem, se esta família não convida Jesus, o que aconteceu no decorrer da festa, eles iam passar uma grande vergonha, porque o vinho acabou e eles não tinham naquela hora mais onde comprar vinho. Então veja bem, hoje, aqui observando pela palavra, as pessoas muitas vezes, para suas dificuldades, apesar que aqui não tinha acontecido ainda a dificuldade, mas vejam que as pessoas hoje convidam primeiro a mãe do Criador e não convida o Criador, sabendo que a mãe do Criador não pode fazer nada se o Criador não fizer, que é Jesus. Observe bem que Jesus foi convidado e ele aceitou o convite. É interessante. Ele atendeu, aceitou e foi até aquele casamento. Porque Jesus era uma pessoa sociável. Nós cristãos, nós pertencemos a uma igreja, a uma denominação. Eu, por exemplo, congrego na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, do pastor Berthier. Agora, imagine vocês, a pessoa é tirado para fora, ou seja, igreja, você é tirado para fora. Tudo que você aprende segundo a palavra não deve ficar só na igreja. Você tem que expandir e levar esta palavra para fora da igreja. Então, igreja, tirados para fora. Você saiu dos costumes mundanos. Mas se alguém que não professa a mesma fé que você, alguém que não aceitou Jesus, lhe convida para uma festa, você vai ou deixa de ir? Porque Jesus foi a uma festa. Devemos ir, sim, mas com uma condição. Não devemos participar das coisas que acontecem ali, das bebidas, das chocarrices, das piadas, daquelas coisas que desagradam a Deus. Não quer dizer que você não vá. Você tem que ir, quer dizer, se você quiser ir. Mas não quer dizer, se você for, que você está cometendo um pecado. Não, você só não deve participar das coisas que acontecem ali. Veja que Jesus foi e ele não pecou, porém ele foi e fez o bem para aquela família. Aqui diz, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quer dizer,
Foi convidado o pastor e as suas ovelhas. Foi convidado o mestre e os seus discípulos e os seus alunos. E aconteceu uma coisa interessante no final do versículo onde eu li, que diz que os seus discípulos creram nele após o milagre do vinho, da água transformada em vinho. Aí, lá pelo meio da festa, naquele inteirinho, acontece o inesperado. Versículo de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Que interessante notar isso aqui, meus amigos. Ora, por que Maria não fez o milagre? Hein? Por quê? Aqueles que adoram a Maria, a mariolatria, né? Coloca Maria em primeiro lugar. Por quê? Alguém foi até ela, acredito, e disse, olha, o vinho acabou. Não foi até o realizador de milagres, mas foi até ela. Agora, uma pergunta, a quem ela recorreu? Ao filho, porque ela sabia, apesar de Jesus não ter realizado nenhum milagre antes, mas ela sabia que Jesus podia resolver o problema. E que realmente resolveu. Aí Jesus, no versículo 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja bem, a forma de se expressar de Jesus aqui não quer dizer que ele estava sendo mal educado com a mãe dele. Era uma forma de falar naquela época. E não era chegada a hora dele, ele não tinha chegado a hora dele realizar essas maravilhas. Mas veja bem que ela disse assim, olha, disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Então Jesus deu uma esperança. Por que ela falou assim, fazei tudo quanto ele vos disser? Por que ela não tomou a frente? Porque ela sabia que o poder estava no filho e não nela. Então ela passou a responsabilidade para ele, apesar que dá a entender que o foco estava em Maria. Mas ela tirou o foco que estava nela e colocou sobre o seu filho Jesus, a quem realmente era de direito. E observe bem que quando acaba o vinho, aí o povo ficou insatisfeito. Por quê? Observe que vinho é símbolo de alegria. Quando a pessoa ingere vinho, ele muda a fisionomia, ele fica alegre. Naquela festa ali, imagine as pessoas já tinham tomado vinho inferior, vinho de má qualidade. Mais na frente vamos comprovar isso. E aí, diz a Bíblia no versículo 6, que estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Segundo as medidas bíblicas, metretas eram 120 litros de água, cada talha. Agora vocês imaginem aí, 6 talhas, cabia 120 em cada talha, daria o quê? 720 litros de vinho. Então era muito vinho. Então,
Observe bem, quando Maria fala assim, fazei tudo quanto ele vos disser, aí no versículo 7, Jesus dá a ordem. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Veja que aqui no versículo 6, não está dizendo que as talhas estavam cheias, provavelmente não estavam cheias, mas poderia estar pela metade ou vazias. Eu só sei que Jesus manda eles encher até em cima, até na boca. Por que que Jesus falou isso para aquelas pessoas? Jesus é sábio. Observe bem, quando ele fala assim, no versículo 7, enchei de água essas talhas, ele não falou assim, coloque um pouco de água nas talhas, ele falou enchei. E ele ficou de olho. E encheram-nas até em cima. Por que que ele fez isso? Volto a perguntar. Sabe por quê? Porque se a Bíblia não registrasse que encheu até em cima, alguém poderia questionar, como nós temos hoje nos dias atuais, pessoas que questionam a palavra de Deus. Poderiam dizer, ora, colocaram ali, deixaram mais ou menos um palmo para chegar até a boca, vazio ali, e alguém foi lá e jogou uma substância e depois falou que era vinho e pronto. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que encheu até em cima para mostrar que não houve fraude. Porque quando as talhas estavam cheias, não cabiam mais nada. Então observe bem que... E tinha alguém também ali observando, os empregados, as pessoas que encheram aquelas talhas, ficaram ali. E outra coisa, a Bíblia não diz que Jesus falou línguas, sapateou em volta daquelas talhas, mandou que descesse anjo do céu para tocar ali, como hoje nós vemos muitos movimentos que fogem da palavra de Deus, que só Jesus mesmo para entrar com providência. Então observe bem que quando as talhas foram cheias, Jesus simplesmente disse assim para os empregados. Versículo 8. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Pronto. E outra coisa, os homens encheram, e não é que quando ele ia derramando a água já ia sendo transformada em vinho. E outra coisa, a Bíblia é bem clara em dizer que aquelas talhas eram para colocar água para a purificação dos judeus. Não era para colocar vinho, outro tipo de bebida, não. Porque senão alguém poderia dizer também, ora, ali já tinha era vinho ali dentro. Aí alguém só jogou a água e pronto. Não. E quando o homem foi jogando a água dentro das talhas, não quer dizer que ela já ia transformando em vinho, não, porque ela chegou até em cima e os empregados pôde constatar que era água. Mas a partir do momento que Jesus lançou aquela palavra de poder e disse, olha, tirai agora e levai ao mestre-sala, quando eles colocaram a vasilha naquelas talhas, o que tirou de lá não foi mais água, foi vinho. Louvado seja Deus. Então observe bem que os planos humanos, felizmente, eles falham. Aquele moço, aquele casal, aquela família, planejaram tudo sobre aquele casamento, que demorava de 8 a 15 dias de festa. Agora você imagina, a Bíblia fala aqui, e ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia.
Então, no terceiro dia, o vinho acaba. Mas alguém nota que o vinho acabou. Como é bom, né? Uma reflexão para nossas vidas. Como é bom alguém notar a nossa dificuldade. Quando algo não está indo bem, alguém fala assim, fulano, fulana, presta atenção que tem alguma coisa que está acontecendo, que está dando errado. Maria. E Maria, ela tinha essa qualidade. Quando algo não estava bem, ela notava. Quando alguém falava algo a respeito de Cristo, ela ficava em silêncio e a Bíblia diz que ela guardava no seu coração aquelas palavras. Então Maria era uma mulher muito atenciosa. Aí veja, Jesus, ele está sempre pronto para socorrer as pessoas que estão em dificuldade. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a maioria das pessoas sempre deixa Jesus em segundo plano. Por que estou dizendo isso? Porque a própria palavra de Deus vai revelar. Olha só o que diz o versículo, vamos voltar um pouco, o versículo 2. E foram também já estava aí no segundo plano, porque a Bíblia fala na parte C do versículo de número 1 do capítulo 2. E estava ali a mãe de Jesus, ela foi convidada em primeira mão. E em segundo plano, convidou Jesus. Talvez, não sei, vou conjecturar aqui, talvez eles se sentiram constrangidos. Dizer, nossa, convidamos apenas a mãe e não convidamos o filho. Mas para convidar o filho, tem que vir outras pessoas juntas. Ou seja, os discípulos. Mas o que me chama aqui é a pessoa de Jesus que foi colocada em segundo plano. Mas eles foram felizes por ter convidado Jesus. Quem sabe também Maria não falou lá para aquele casal, convida meu filho também para estar à festa. Ou alguém pode ter dito, mas ele como mestre aqui, né, ele não vai querer participar da minha festa. E Maria certamente disse, não, ele vem, porque ele é humilde, ele é meu filho, eu conheço. Mas o que me chama a atenção aqui, meus amigos, é que Jesus ficou em segundo plano. E a felicidade dessa família foi ter convidado Jesus para este casamento. Então observe bem que o milagre aconteceu, mas não foi por mérito de Maria. Não, nenhum mérito. Ela, porém, mandou que as pessoas ouvissem Jesus. E além de ouvi-lo, as pessoas fizessem tudo quanto ele vos mandasse. Então foi realmente isso que aconteceu. Jesus mandou encher as talhas, eles encheram, obedeceram. Se eles não obedecem, o milagre também não ia acontecer. Você pode observar que a Bíblia não registra nenhum milagre de Maria. Nenhum. Quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, Maria é citada apenas uma vez. Ali logo no início. É citada uma vez e depois não se ouve falar mais em Maria. Dá a entender que Maria foi batizada com o Espírito Santo quando estava no cenáculo reunidos com os discípulos. E também ali não se ouve mais falar em Maria. Pode observar que os magos, aqueles pastores que foram levar presentes para Jesus naquela época, veja que eles se prostraram diante da criança.
e não se prostraram diante da mãe. Por quê? Porque eles entenderam pelo Espírito de Deus que digno de ser adorado não era a mãe, e sim o filho. O filho que não era filho, porque Maria foi apenas um canal para colocar Jesus aqui na terra. A porta de entrada de Jesus para vir, para compreender, para nós pudéssemos compreendê-lo, era através de Maria. Então observe bem que no Lucas capítulo 1 e o verso 28, Maria, ela é bem-aventurada entre as mulheres, ou seja, ela é a feliz entre todas as mulheres, porque ela foi a única e não haverá outra que foi realizada a obra de Deus na vida dela daquela forma de ter Jesus. Então observe bem que se nós pararmos para observar na palavra do Senhor, no versículo de número 7, ou melhor, no versículo de número 9, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Observe que aqueles moços pegaram um pouco de vinho e levou até o mestre Sala. O mestre Sala não sabia de onde veio aquele vinho, bem que os empregados sabiam a origem, mas não falou nada, ficou quieto. E diz assim, que eles levaram e o mestre Sala chamou o esposo depois de provar aquele vinho. E disse, versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Observe bem, quando a pessoa vai em um churrasco na casa de alguém, o que é que eles fazem primeiro? Muitos assam linguiça para que a pessoa comam e fiquem logo cheios para comer menos carne. Porque quando fala churrasco, a pessoa frisa logo na carne assada, que é o melhor, que é a melhor parte. Mas quando a pessoa se empaturra de linguiça e outras coisas mais, aí sobra menos espaço para a carne. Aí, trazendo de uma forma alegórica para onde nós lemos aqui, o moço diz assim, olha, que o dono da casa põe primeiro o vinho bom, o melhor vinho que tem, ele põe primeiro para as pessoas beberem, porque aí vai pensar que outros que vierem também vai ser a mesma coisa. Só quando a pessoa já bebeu o vinho bom, qualquer um que vem, eles não rejeitam, vão beber o resto. Mas ele fala assim, então o inferior, quando é bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o mestre Sala achou que o homem tinha guardado, que deu o vinho ruim primeiro e depois guardou o bom. Só que quando ele experimentou esse vinho, ele disse, nossa, esse aqui é excelente. Melhor do que aquele primeiro. Porque ele esperava que o vinho ruim ia ser servido no fim da festa. Mas na verdade, já tinha acabado, era o bom e o inferior. Mas agora sobrou o excelente. Por quê? Porque o excelente foi Jesus quem fez. E observe,
Jesus não faz nada inferior, ele só faz o melhor. Porque ele transforma o ruim no bom, o bom no melhor e o melhor no excelente. Então, Jesus sempre está presente em tudo. Em tudo Jesus está presente, ele só faz o que é de melhor. E o último versículo. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É um absurdo esse último versículo aqui. Por que eu digo um absurdo? Não é a palavra, mas é a atitude daqueles que seguem a Cristo. Aí você pode dizer assim, olha, se os discípulos dele andavam com ele, presenciavam as maravilhas que ele fazia e não creram nele, imagine nós que nunca vimos, nunca andamos com ele, mas é pela fé. O que está escrito aqui tem que ser crido, tem que ser praticado, tem que ser absorvido, tem que ser ensinado. Veja que a partir daí os seus discípulos creram nele. Quer dizer que até então eles não estavam crendo em Jesus. Mas depois que aconteceu o milagre, passou a crer. Observe bem que quando a gente lê esta passagem, ficamos até assim, estarrecidos ou até zangados, né, com os discípulos, que não é normal a pessoa primeiro acreditar no milagre para depois acreditar no realizador de milagre. É complicado. E Jesus fez esse milagre, só aí é que os discípulos passou a crer nele. Porque uma mensagem, ela é esquecida, mas um milagre não. Um milagre a pessoa vai se lembrar pelo resto da sua vida. Quantas mensagens são pregadas e as pessoas esquecem? Quem sabe essa também. Você que está me ouvindo, você vai esquecer dela. Mas o milagre que Jesus realizou, você não vai esquecer. Vai falar, olha, lá em João 2 aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Então, eu quero concluir aqui uma coisa. Em tudo que você fizer ou pensar em fazer na tua vida, você não deve deixar de convidar Jesus. Se você é noivo, convide Jesus para estar nesse noivado. Se você vai casar, convide Jesus para estar no seu casamento. Se você pretende ter filhos, convide Jesus para estar nessa gestação. Se você quer um emprego, convide Jesus para te ajudar. Se você está empregado, convide Jesus para estar com você no seu emprego, para estar com você na escola, para estar com você na rua, para estar com você no ônibus, para te acompanhar até a igreja. Sei lá, para onde você for, não importa o lugar, sempre convide Jesus para estar com você. Coloque Jesus nos teus planos, coloque Jesus nos teus projetos, coloque Jesus nas tuas ideias. E tenha certeza, se você convidar Jesus para os teus projetos, para a sua vida, tenha certeza que tudo irá bem. Porque o importante não é Jesus estar no barco, o importante é Jesus estar na vida. Então eu concluo aqui dizendo, foi bênção para os noivos ter convidado Jesus, Maria e os seus discípulos. Foi bênção. Mas a bênção maior foi ter convidado Jesus para estar ali naquele casamento, no meio daquela família. Porque se não tivesse convidado Jesus,
seria uma festa de vergonha, de desastre, de frustração. Mas, quando convidaram Jesus, a felicidade foi completa. Que Deus em Cristo possa te abençoar, a você e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.